Paparazzo, o Pedro já pode viajar para esse jogo? Eu acho difícil, tá? O Pedro deve voltar a ser relacionado aí no jogo contra o Central Córdoba ou Juventude, tá? É essa data mais ou menos que a gente tem aqui para trabalhar, que ele deve ficar à disposição em 2 jogos, né? Contra Central Córdoba ou Juventude. O retorno do Pedro aos gramados vai depender da evolução dele nos próximos treinos. Tem trabalhado bem com bola. A gente sabe que o jogador Flamengo vai ter uma cautela, porque o foco principal é o Pedro no Mundial, no Super Mundial. Essa era a preocupação maior do Flamengo, recuperar ele para o Super Mundial. O Flamengo, então, pode ter o retorno do Pedro, tá? Ou no jogo contra o Central Córdoba no Maracanã, ou, caso tudo dê certo, Central Córdoba no Maracanã, ou o jogo contra o Juventude, tá? Então essa é a ideia do Flamengo, ter calma, ele ganhar minutagem nesses jogos. Não quer dizer que ele também vai entrar jogando. O torcedor do Flamengo tem que ter calma. Já esperou 7 meses aí, o Pedro tá voltando e agora a gente não pode também pensar em acelerar etapas, pular etapas. Não, o Pedro vai fazer tudo da forma correta para o Flamengo recuperar o jogador pensando no Super Mundial e no restante da temporada. Então eu estou muito confiante aí que a temporada vai ser muito boa para o Pedro. O jogador está aí focado, querendo brilhar novamente, voltar a ser o artilheiro do Brasil, e eu tenho certeza que com todo cuidado as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. Olha, o Andreas Pereira, a gente já falou que vê com bons olhos o retorno ao Flamengo, e o Flamengo tem reunião marcada nos próximos dias com o Andreas Pereira. É hoje, é amanhã? Não, eu não tenho a data da reunião, tá? Eu sei que o Flamengo vai conversar com o Andreas Pereira e com seu staff para decidir se vale a pena, quanto que vai ter que pagar, porque o staff do jogador já sabe que o time lá, o Furran, não vai liberar ele barato, não vai liberar pelo que pagou 12 milhões de euros, não, vai querer mais. Então o Furran vai querer mais, mas também o Flamengo não vai aceitar pagar muito mais do que o valor que vendeu o Alcaraz. Eu acho que é possível que o Flamengo faça ali uma negociação. O Alcaraz é um jogador mais jovem, o Flamengo tem muito dinheiro a receber, o Andreas Pereira já não é um jogador jovem, já está beirando os 30 anos, então o Flamengo vai negociar. O Flamengo tem interesse na contratação, sim, do Andreas Pereira. A gente tem trazido aqui todos os bastidores, conversamos com gente próxima do jogador, trouxemos todos os detalhes. O jogador não quer renovar no Furran, o jogador não quer continuar no Furran, o jogador quer retornar ao Flamengo. E o Flamengo, sabendo disso, precisa de um jogador mais no meio de campo, além do Jorginho, que a gente vai falar aqui agora. E aí o Flamengo pode estar negociando, então, esse retorno, repatriando aí o Andreas Pereira. Mas o Flamengo vai negociar a questão salarial, principalmente entendendo que o jogador já será caro para tirar ele lá do Furran, porque não tem o contrato não está acabando como se esperava. Tem uma renovação automática, de acordo com o número de partidas do jogador. Então, o contrato vai acabar, na verdade, em 27. Então, o Flamengo não vai poder ter oportunidade de assinar um pré-contrato tão cedo. Então, o Furran, sabendo disso, vai pedir um valor alto pela venda do jogador. E aí cabe ao Flamengo dizer que se tem ou não. O Palmeiras ia pagar em 4 anos, 4 vezes em 4 anos, o valor de 18 milhões de euros. Não é 20, como muita gente fala, não. 18 milhões de euros. O Flamengo pode chegar perto disso se o Flamengo entender que é válido. Vale lembrar, o jogador não deve ser mais negociado depois para a Europa, porque já chegou na idade limite, ali perto dos 30 anos. Dificilmente o Flamengo terá lucro financeiro novamente com o jogador. É lucro desportivo. Então tem que se avaliar isso com calma, mas o Flamengo se prepara aí para ter uma reunião entre hoje e os próximos dias aí com o staff do Andreas Pereira e com o próprio jogador. Tá? Com o próprio jogador. O presidente do Vasco, o Pedrinho, ele quer torcida única no jogo contra o Flamengo. Ele quer jogar em São Januário. Ele mandou o seguinte: vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o Clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje, se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única. Que absurdo. Porque em São Januário 90% a 5%, os outros 5% ficam para questões de segurança. Se a CBF, o Ministério Público e o BEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar, né, no caso ontem, o ofício e lutar para que o Vasco e Flamengo seja em São Januário.
isso no Brasileirão. Cara, isso é uma vergonha. Lutaram tanto para jogar no Maracanã e agora querem só jogar em São Januário. Então, deixando claro que o Maracanã não é a casa deles. Depois não tem que reclamar quando for querer jogar no Maracanã, entrar na justiça, porque o Maracanã vocês estão deixando claro que não é a casa de vocês. O último Flamengo e Vasco em São Januário, o Flamengo venceu, teve briga, teve confusão e quase que teve, vocês sabem o quê, e uma loucura, cara, né? A gente tem o Flamengo aí também se posicionando, segundo o Vene Casagrande. O Flamengo não é contra a realização do jogo em São Januário, o Flamengo é contra a torcida única. Tá? O Flamengo não é contra o jogo sem São Januário, que tenha lá 90-10, mas se o BEP der segurança, se as autoridades derem segurança, o Flamengo não é contra ter o jogo em São Januário, como o Flamengo vai ter o jogo sob seu mando no seu estádio. O Maracanã hoje é do Flamengo e do Fluminense. O Flamengo tem 65%. O Maracanã é do Flamengo. Doa a quem doer. O Vasco, quando vai, é inquilino. O Maracanã é do Flamengo e do Fluminense. Tá? Igual o Botafogo tem lá a concessão do Engenhão por 20 e poucos anos, o Flamengo tem o Maracanã junto com o Fluminense por 20 e poucos anos. Tem que aturar. Tem que aturar. É do Flamengo com chance de renovação. Então não tem o que falar. E agora eles vão querer jogar em São Januário, mas o Flamengo é contra a torcida única. O Flamengo já se posicionou, é contra a torcida única em São Januário. A cobra vai fumar. O Pedrinho quer levar para lá, que a torcida única, se tiver que ter, vai ter. O Flamengo já é contra, dizendo que não quer jogar com torcida única. Tem que ter um mínimo de torcida do Flamengo presente e o Flamengo tá certo nessa daí. É isso aí, abençoadas e abençoados, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz, eu tô chegando com tudo nessa terça-feira pra atualizar vocês, é claro, sobre as principais notícias do nosso Flamengo. Atacante Pedro retornando aos treinamentos, o jogador depois de 7 meses tá treinando com todos os seus companheiros, uma baita de uma notícia para a nação rubro-negra. O Pedro merece voltar por cima porque é um jogadoraço, é um cara assim que sempre coloca Deus em primeiro lugar e eu tenho certeza que o Pedro irá fazer história com a camisa do Flamengo e provavelmente deve dar esse Mundial para o torcedor rubro-negro. Eu tenho fé, eu acredito e tenho certeza que o jogador irá dar a volta por cima, irá voltar 100% para ajudar o Flamengo a ganhar tanto o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e também a Libertadores. Então assim, a ideia da diretoria do Flamengo, né, é que o jogador poderá retornar, né, nos jogos contra o Central Córdoba e também contra a equipe do Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Então assim, essa recuperação do Pedro foi em tempo recorde. Temos que parabenizar, né, todo o foco do jogador também que vem se dedicando, né, que vem se esforçando a cada dia. Nunca se negou a treinar, pelo contrário, o jogador vem treinando em tempo integral, tanto em casa fazendo sua fisioterapia, tanto também no CT Ninho do Urubu. Então assim, parabéns Pedro, você possa, né, ter uma excelente temporada 2025, que o Papai do Céu te abençoe muito e te livre de lesões, né, futuras, que você possa voltar na ponta dos cascos, vai treinando, né, lá no Ninho do Urubu, pegando sua forma física, né, então assim, porque 7 meses parado é muito tempo, mas vamos torcer para que ele consiga, né, já voltar com tudo, fazendo gols, para dar tantas alegrias ao torcedor rubro-negro. Vocês concordam? E antes de finalizar aqui, quero falar sobre mais uma vez a situação do Jorginho, que está muito próximo, né, de um acerto com o Flamengo. O jogador vem tendo seu contrato ainda com a equipe do Arsenal, mas assim, meio da temporada, acabou a Premier League, o jogador já pode vir para o Brasil, já vai conhecer o calendário brasileiro, né, joga no Nordeste, joga no Rio, roda toda a América do Sul. Então assim, o atleta gostou muito do que ouviu, o Flamengo já sabe que o jogador quer vir, agora é ter calma e paciência para que tudo dê certo. Eu quero saber de vocês aceitariam o Jorginho com a camisa do Flamengo? O meio de campo do Mengão vai ficar aquele meio de campo de qualidade, aquele meio de campo muito qualificado. E para finalizar, amigas e amigos, prestem atenção nessa grande informação que acabou de sair. O Flamengo pode abrir os cofres para, né, contratar o meio-campista Andréas Pereira, né? O Felipe Luiz gosta muito do jogador, é um atleta que dispensa comentários, é claro, teve aquela falha lá na final da Copa Libertadores, mas inclusive o jogador foi o melhor em campo
campo, né, com a camisa do Flamengo, mesmo falhando, né, igual o Jorge, igual o Juninho, todo mundo falando mal do Juninho porque o Juninho perdeu aquele gol, mas o pior em campo foi o Michael, que tá ganhando um altíssimo salário e ninguém fala nada, né, e o Juninho vem se dedicando, uma hora vai encontrar a boa fase, vai começar a fazer gols, vai ter mais confiança, isso é normal, o jogador acabou de chegar, temos que dar tempo ao tempo, né, então assim, a temporada tá começando agora, então assim, vamos torcer para que o Andreas Pereira venha pro Flamengo e faça muito sucesso por aqui. Amigas e amigos, eu tô indo nessa, saudações rubro-negras, fiquem com Deus!